Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus. Cantarei a respeito do amor fiel e da justiça, cantarei louvores ao Senhor. Tomarei bastante cuidado para andar sempre pelo caminho certo, mas para isso preciso muito da sua ajuda. Quero começar pela minha própria casa. Tenho sempre um coração puro e sincero. Salmo de número 101, versículos 1 e 2. Está entrando no ar mais um programa A Hora do Salvador, pela Rádio Web ADTG, programa apresentado por mim, Bispo João Bosco, que vos cumprimenta com a paz do Senhor Jesus. E nesta programação, eu peço ao meu Deus, ao Deus vivo e eterno, que entre agora em sua casa, em sua vida, trazendo esperança, alegria, renovo no nome de Jesus. E para isso eu já começo orando, acreditando no que a palavra do Senhor diz, que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Ó Deus, eu oro em nome de Jesus e te peço que no decorrer desta programação as mais ricas bênçãos de Deus sejam sem medidas, sem limites, derramadas sobre as nossas vidas e sobre as vidas de cada um dos ouvintes, dos que estão sintonizados nesta programação, na Rádio Web EDTG, ouvindo o áudio ou pelo vídeo. Eu te peço que, como nunca foi em vão, alguém parar, alguém dá um tempo para ouvir a tua palavra e ouvir o que o Senhor tem a dizer e a fazer, não seja hoje também em vão. Em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, e agradeço, hoje e sempre. Amém e amém. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus, por mais este dia. Este dia foi o Senhor quem o fez, e por isso estamos alegres. Que as bênçãos do Senhor, volto a dizer, sejam derramadas sobre as vossas vidas e os vossos corações, aonde você estiver nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, queridos irmãos, que hoje é segunda-feira, e eu sei que se você ainda não tem muitas coisas para contar, mas deveria ter, né? Do que Deus já fez na sua vida, neste ano que está terminando, 2019, Ele ainda pode fazer coisas grandes, ainda hoje, esta noite, viu? No finalzinho deste anoitecer, desta noite, o Senhor pode fazer coisas grandes na tua vida, na tua casa, na sua família. Você aceita esse desafio? Que o Senhor ainda pode fazer coisas grandes na sua vida hoje? Que Ele ainda pode falar algo grande na sua vida hoje? Se você crer, então vamos até o final desta programação para você ver e saber do que o Deus vivo é capaz de fazer em nome de Jesus. Glórias a Deus, porque o nosso Deus é um Deus que fala, né? E nos levantou também para falar no nome dEle e dizer do que Ele é capaz de fazer. Deus me deu uma mensagem gloriosa sobre o bisneto de Davi, chamado Abias, né? Veio Davi, veio Salomão, veio Jeroboão, já com o reino dividido, mas veio Abias, filho
de Roboão, o neto de Salomão e bisneto de Davi, e que ele foi fiel no observar aquilo que o seu bisavô fez e, em parte, o que o seu avô também fez, Salomão. Mas ele, conhecendo os testemunhos, os grandes testemunhos de bênçãos que seu bisavô Davi contava do que Deus fez, enquanto ele confiou no Senhor, e também o seu avô Salomão, ele se dispôs a confiar no Senhor. E na primeira guerra que ele enfrentou, olha que coisa, hein? Lá em 2 Crônicas, capítulo 13, né? Capítulo 13 de 2 Crônicas, a primeira guerra que ele enfrentou, ele foi com um exército de 400 mil homens valentes, belicosos, homens que não tinham medo mesmo, eram homens escolhidos a dedo mesmo, né? Mas ele foi cercado, o seu exército de 400 mil homens, que parecia muita gente, foi cercado por um exército de 800 mil homens, pelo um exército do rei Jeroboão, que era rei de Israel, né? O reino dividido, a guerra entre eles. E quando eles viram que estavam cercados com a multidão, que era o dobro do exército que ele tinha, a Bíblia diz que ele mandou que os sacerdotes tocassem suas trombetas e os levitas cantassem louvores a Deus, e gritaram todos e louvaram o Senhor. E o Senhor entrou com providência, interferiu naquela guerra, e o exército de 800 mil homens, só sobraram 300 e poucos, né? Porque mais de 500 mil deles foram abatidos e os demais fugiram, com o rei Jeroboão, por causa da fé de um homem. Porque era assim que era necessário confiar no Senhor até para ir para a guerra. Os que iam para as guerras, haviam as guerras, não tinha outro jeito de se fazer, né? E os que iam para as guerras confiando, alguns alugavam exércitos de outros reinos, de outros reis, né? Faziam aqueles grandes exércitos de vários reis, né? de várias nações, para lutar contra um rei só, né? E às vezes aquele que era um rei só com um exército menor, como aconteceu também posteriormente nos tempos do rei Josafá, e também anteriormente nos dias de Gideão, né? Que o exército dos midianitas e muitas outras gentes se reuniram para massacrar e exterminar de uma vez por todas com Israel. E o Senhor apareceu a Gideão dizendo: olha, vai nessa sua força, varão valoroso. E ele, com 300 pessoas, ele venceu os midianitas, né? E Josafá venceu os 4 reis, 4 nações poderosas que se juntaram, uma coalizão, né? Que fala, uma coalizão de 4 reis se juntaram para destruir Judá. E Josafá, 2 Crônicas capítulo 20, né? Ele clamou ao Senhor, e o Senhor mandou um profeta dizendo: nesta peleja não tereis que lutar, né? O Senhor pelejará por vós. Vocês vão só louvar a majestade santa do Senhor, né? E como eles louvaram, o Senhor entrou com providência também. Aquele exército foi praticamente exterminado. Entre eles mesmo houve uma briga entre os quatro que estavam juntos para destruir Judá. Começaram a brigar entre eles, né? E se destruíram, né? Porque aqueles reis que confiavam no Senhor e colocavam no Senhor sua confiança, o Senhor era por eles. E assim também o Senhor é por nós. Assim como o Senhor naqueles dias era por eles, Ele também hoje é com qualquer um ou com qualquer uma que também for fiel e clamar a Deus, né? Nos momentos mais difíceis, nos momentos de maiores dificuldades, ao invés de nós recuarmos, nos escondermos, fugirmos, nos acovardarmos, a Bíblia manda que nós louvemos ao Senhor, porque algumas pessoas até louvam ao Senhor quando está tudo bem. Vou louvar o Senhor por uma bênção que recebi, não é errado. Vou fazer um culto de ação de graça por uma vitória que alcancei. Eu quero ver fazer um culto de ação de graça
por uma vitória que ainda vai, uma bênção que ainda vai acontecer. Eu quero ver louvar o Senhor quando a luta está ali apertando mesmo. Eu quero ver você louvar o Senhor. Aí sim, aí as coisas acontecem e as pessoas vão dizer: olha, esse Deus dela é verdadeiro mesmo, esse Deus dele é verdadeiro mesmo, como as nações diziam posteriormente: olha, nós temos ouvido falar o que Deus tem feito por vocês, hein? Olha, coisas grandes, né? O Senhor faz. Muito bem. Ontem foi um culto maravilhoso que ali estivemos, na missão A Deus Toda a Glória. Em nome de Jesus, Deus falou. E aqui já estamos novamente, porque é bom demais servir esse Senhor, viu? Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. A Rádio Web EDTG tem por finalidade de pregar a palavra de Deus, de incentivar a você a confiar, a crer no Senhor e na sua palavra. Por isso eu incentivo você a divulgar, para que outras pessoas também possam sintonizar pelo site da Rádio Web ADTG, né, para que o Espírito Santo de Deus venha falar aos corações dessas pessoas. Ainda há pouco a pastora Regina dizia: bispo, seria tão bênção se tivéssemos programa diariamente, né? Pela manhã, pela tarde, pela noite, porque tem são tão poucas coisas que se tem nas televisões, são tão poucas coisas aproveitáveis na internet, e uma rádio como esta, que transmite com a qualidade dessa, né? Glórias a Deus por isso, com uma imagem boa também, uma qualidade também de áudio maravilhoso, com palavras maravilhosas, com louvores maravilhosos. Seria tão bom, né, que pudéssemos, né? Então, de repente, você divulgando, você falando para alguém e eles vão falando para outros, né? De repente, você fala para alguém: olha, sintonize essa rádio. Na hora do programa está no ar com o pastor Wesley, com o diácono Lucas, ou agora também com a pastora Sandra, ou com o bispo João Bosco, ou com a pastora Regina, né? E a pessoa vai ouvir aquela palavra e naquela hora Deus fala com ele, Deus fala com ela, e ela vai se surpreender pela palavra, pelo momento especial em que o Senhor está falando ou vai falar, e vai dizer: olha, Deus falou comigo através de um programa simples, humilde, né, da internet. E assim vai se passando para frente e Deus vai falando. Glórias a Deus. Então, já falei que ontem tivemos um culto glorioso na missão A Deus Toda a Glória. Hoje já tivemos também à tarde, às 15 horas, o programa com a pastora Sandra, seguindo em frente, né, Lucas, o nome. Às 18 horas já tivemos o programa Está no Ar com o pastor Wesley e o diácono Lucas. E aqui estamos, né, segunda-feira abençoada, de oportunidades na bênção, na presença do Senhor. Vamos ouvir um louvor agora, em nome do Senhor. Nós vamos ouvir um louvor, um louvor maravilhoso, um videoclipe. Você não desliga o seu celular nem saia do canal, tá bom? Da TV ADTG, não saia não. Em seguida eu volto, depois teremos palavra de Deus. Deus vai falar muito, mas muito ao teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Enquanto isso, vai chamando a glória e dando glórias a Deus aí em nome do Senhor. Procurando uma rádio que fala com você? Rádio ADTG, a rádio que proclama a glória de Deus. Aleluia! Adore ao Senhor nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para
deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Então deixa o Senhor te usar nessa noite. Oh, aleluia. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Vai, vai, vai em paz. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Oh, aleluia. Deixa eu te usar. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Toda honra e toda glória sejam dados a ti, Senhor, essa noite. Aleluia. Você está ouvindo o programa A Hora do Salvador, com o Bispo João Bosco. Muito bem, queridos, estamos de volta aqui com o programa A Hora do Salvador. Você ouviu um videoclipe, né, cantando e louvando ao Senhor dentro da programação Em Nome de Jesus. Eu quero pedir para você, por favor, inscreva-se no canal TV ADTG, compartilhe, inscreva-se no canal, ajude o canal da Rádio crescer, para que muitas pessoas venham conhecer mais a Rádio Web ADTG e TV ADTG, que tem por finalidade justamente de pregar e ensinar a palavra de Deus. Muito bem, nós vamos aproveitar ao máximo essa noite, como nós não temos entrevistado, vamos aproveitar para ministrar a palavra de Deus. Eu vou tentar ministrar uma palavra que eu ministrei esta palavra em um culto de domingo na nossa igreja. Normalmente, aos domingos, o Senhor me dá a oportunidade de ministrar pelo menos uns 50 minutos a 60 minutos, né? É uma mensagem preparada e revelada pelo Espírito Santo, que fala sobre a cruz de Cristo, né? Que está em Lucas capítulo 9 e versículo 23, que diz assim, eu vou ler na Bíblia de tradução Nova Bíblia Viva, em Lucas capítulo 9 e versículo 23, que diz, então ele disse a todos,
aquele que quiser me seguir deve pôr de lado os seus próprios desejos e carregar a sua cruz cada dia e me acompanhar, né? Ou se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Na tradução João Ferreira de Almeida, edição corrigida. E aqui diz, aquele que quiser me seguir deve pôr de lado os seus próprios desejos, né? E carregar a sua cruz cada dia e me acompanhar. E ele continua ainda no versículo 24 do capítulo 9 de Lucas, dizendo: quem insistir em salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. E que vantagem há em ganhar o mundo inteiro e perder a vida ou ser destruído? É a tradução da Vida Nova. Quando o Filho do Homem vier na sua glória e na glória do Pai e dos anjos, ele se envergonhará de todos aqueles que agora se envergonham dele e das suas palavras. Olha que coisa tremenda, né? Quando o Filho do Homem vier na sua glória, na glória do Pai e dos anjos, ele diz que ele se envergonhará de todos aqueles que agora se envergonham dele. Então, Jesus estava instruindo aos seus discípulos que a vida cristã não seria fácil, né? Algumas pessoas pensam, já ouvi até algumas pessoas dizerem assim: se você aceitar Jesus como seu Salvador, todos os seus problemas vão desaparecer. Você vai ter uma vida abençoada, vai se tornar próspero, vai se tornar cheio de saúde, a sua família vai ser uma bênção. Sim, é possível que tudo isso aconteça, mas também nós vamos ter lutas, vamos ter dificuldades, lutas. O próprio Jesus nos informou dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ninguém, enquanto estivermos aqui, vamos viver uma vida como Adão viveu no primeiro tempo da sua vida, que ele teve 2 tempos na sua vida, um tempo antes do pecado e o tempo depois do pecado. Ele e a Eva, desfrutando das mais ricas bênçãos do Senhor no jardim do Éden, da própria presença do Deus vivo que descia e vinha todas as tardes ao entardecer para conversar com eles, né? Não tinha problemas, não tinha dificuldades, era paz plena, era saúde plena, não tinha plano de morte, nem de doença. Ninguém vai viver esse tempo agora. Nós vamos viver em um outro tempo, após a ressurreição ou o arrebatamento dos que fizerem parte do arrebatamento. Mas enquanto aqui estivermos nesse tempo, nós vamos enfrentar lutas, né? Nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentá-las. Mas a diferença agora é assim, que antes de Jesus, antes de conhecermos a Jesus, nós enfrentávamos lutas terríveis, dificuldades terríveis sozinhos, e não tínhamos a quem recorrer. Recorríamos muitas vezes a poderes ou a pessoas que poderia de alguma maneira, por alguns minutos, nos ajudar. Mas daqui a pouco estava pior do que estava antes, né? E agora com Jesus é diferente. Quando Ele está conosco, nós enfrentamos as lutas e Ele nos dá a vitória, Ele nos consola, Ele nos fortalece, Ele nos encoraja, Ele nos anima, dizendo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Quando o Senhor Josué, depois de Moisés, foi conquistar a terra prometida, o Senhor não disse para ele: olha, você vai ser uma bênção, vocês já saíram do Egito, já passaram 40 anos no deserto, vocês passaram já o Jordão, agora não vai ter mais dificuldade. Não foi isso que o Senhor disse. O Senhor disse assim: olha, não desanime, se esforce, vai ter dificuldade, vai ter luta, mas se vocês guardarem a minha lei, observarem as minhas determinações, vocês conquistarão, vocês serão vencedores, terão sucesso. E assim foi, enquanto eles foram fiéis. Então o Senhor Jesus, Ele fala nesta palavra, dizendo: aquele que me seguir deve
pôr de lado os seus próprios desejos e carregar a cruz a cada dia e me acompanhar. Pai amado, eu oro em nome de Jesus e peço que o Teu Espírito Santo me capacite para ministrar esta Tua palavra, que traga exortação, que traga ensino, que traga consolo, que traga renovo, ânimo, fé, renove a fé, aumente a fé e a esperança dos que estão ouvindo esta palavra, porque a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus. Amados, Jesus disse, se alguém quiser vir, ninguém é obrigado. Se alguém quiser vir, né? Muitas pessoas questionam às vezes dizendo, por que eu não posso ir para o céu? Quem é que vai me proibir de ir para o céu? Quem é que vai me impedir de ir para o céu? Só vai para o céu se eu frequentar uma igreja? Só vou para o céu se eu estiver crendo na Bíblia? Só vou para o céu se eu crer que existe um Deus? Não. Como pode ser assim? Só vou para o céu se eu tiver a religião, se eu for evangélico? Não. Ninguém vai para o céu por essas coisas. Quem vai para o céu são aqueles que creem que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e que os seus pecados foram pagos na cruz através do seu sacrifício e se submeteu aos ensinos da palavra de Deus. Estes são os que vão para o céu. Não somos nós os homens, servos de Deus, ministros, que impedimos de ninguém ir para o céu. Quem impede das pessoas ir para o céu são as próprias pessoas que não querem, porque não querem obedecer. Jesus diz, eu tenho aqui a palavra, eu tenho aqui as determinações, obedeça e você vai entrar pela porta. Agora, se a pessoa não quer obedecer, não quer ouvir, não quer crer, então é a própria pessoa que está impedindo. Não é o pastor que impede ninguém ir para o céu. Não é o missionário, o bispo, o apóstolo que impede ninguém de ir para o céu. São as próprias pessoas que se impedem sozinhas, porque não querem obedecer. Ou às vezes até creem, né, mas não obedecem. Mas do que adianta crer? Do que adianta crer e não obedecer? Não vale nada. Então Jesus disse, se alguém quiser vir, ele até diz assim, ele faz convite dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, encontrarei descanso para as vossas almas, conforme lá, Mateus capítulo 11, versículos 29 e 30, né? Ele faz o convite, mas é quem quiser. Mas ele disse, se você quiser vir, você tem que negar a si mesmo, né? Você tem que pôr de lado os seus próprios desejos. Você tem que tomar a cruz, a cada dia a sua cruz, né? Você tem que me seguir. Se alguém quiser, tem que fazer assim, não tem outra forma, não tem outra maneira de querer seguir a Jesus do seu jeito. Eu não posso seguir Jesus do meu jeito. Tem que ser de acordo com um padrão, com as regras, com as instruções, com as ordens, com as determinações dele e da palavra dele. Se você quiser, ele está dizendo assim, não é fácil, não será fácil, mas em recompensa, o que ele está nos aguardando lá, olha, é para todo sempre. A palavra cruz, conforme eu pude fazer um estudo e uma pregação na nossa igreja, no dia 29/9, foi o dia que eu trouxe essa palavra de 2019, né? A palavra cruz do grego é uma palavra, tem o nome original stauros, né? Stauros, que também dá quase mais ou menos semelhante no nosso português, estaca. É uma estaca com um travessão, né? Não é uma estaca, simplesmente uma estaca vertical. É uma estaca vertical com um travessão horizontal. Logicamente tinha que ser. Esse é o significado da palavra cruz. Era um instrumento de execução de criminosos ou escravos. A cruz era um instrumento de execução de criminosos ou de escravos. Por isso Jesus já vai mesmo e pega e coloca uma palavra bem pesada que choque a pessoa, mostrando que seguir a ele não é fácil, que custa, tem um preço a ser pago, né? O preço já foi pago por nossos pecados? Foi. Agora, para seguir a Ele, temos que pagar um preço. Preço do quê? De renúncia, né? De renúncia, de desejo, de prioridades. Muitas vezes deixar de fazer alguns desejos nossos que são agradáveis, mas vão contra
os princípios da palavra de Deus para agradar a Ele em primeiro lugar. Então, também era usado esse instrumento de execução chamado cruz, não era usado somente nos dias de Jesus. Há 611 anos antes de Jesus nascer, os persas, os povos antigos que são hoje os persas, de onde dá origem os iranianos, né? O Irã, o povo de Elam, os elamitas, que deu origem aos persas ou os iranianos de hoje, entre 650, ou melhor, em 457 a.C., a Bíblia já fala no livro de Esdras, no capítulo 6, versículo 11, de pessoas que eram crucificadas na estauros, né? Na cruz, conforme na língua grega. 457 a.C., também no tempo do rei, que era no tempo do rei Atarxerxes, lá no tempo de Esdras. Foi utilizado também muito pelos romanos, depois que os romanos dominaram toda a região, se tornaram um império muito poderoso. Eles crucificavam milhares e milhares e milhares de pessoas que estavam em desacordo com as leis do Império Romano, dos imperadores romanos, que eram considerados, entre aspas, por eles mesmos como deuses. E então eles achavam que tinham o direito de tirar a vida de quem não concordassem com eles. Então o Império Romano predominou alguns anos antes de Cristo, até 360 anos depois de Cristo, predominou a crucificação ou execução de pessoas na cruz. Entre muitos crucificados desse tempo, do Império Romano, foi o próprio Jesus, né? E com a subida ou surgimento de um imperador chamado Constantino, no ano 360, a pedido da mãe dele, que se tornou uma cristã, ele aboliu a morte de cruz ou de crucificação. Eu estou falando assim do instrumento de tortura e de morte cruel, em que eram executados prisioneiros, ou criminosos, ou escravos. E Jesus Cristo estava falando nos seus ensinamentos, antes de ser crucificado, dizendo: olha, me seguir é sofrimento, é como ser crucificado, é como ser pendurado numa cruz. Me seguir. Cruz significa também sofrimento da origem latim sufferre, da palavra latim sufferre, a palavra sofrimento, ou está debaixo sobre ferros, né? A pessoa é como a pessoa que está debaixo de ferros, ou acorrentado, submetido a uma força. Os criminosos eram submetidos a uma força de ferro ou de corrente, acorrentados, que causava o sufferre, o sofrimento. Jesus diz: olha, me seguir produz sofrimento, né? Comparando, não que todo mundo deveria ser crucificado como ele foi na cruz do Calvário, mas na alma, no espírito, seguir a Jesus causa sofrimento em relação ao mundo. Seguir a Cristo nos promove alegria em servir a Ele na nossa alma, mas fisicamente ou socialmente provoca sofrimento, porque nós temos que renunciar coisas que, entre aspas, são boas e agradáveis para agradar a Cristo, porque embora a palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Embora nós, sendo livres, não podemos fazer todas as coisas. Existem restrições de coisas que nós não podemos fazer, né? E muitas vezes aquelas restrições que nós deixamos de fazer nos traria alguma vantagem, mas por contrariar os princípios da palavra de Deus, nós renunciamos, deixamos aquilo por amor a Cristo. Também Jesus diz que cada um, se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo e tome a cruz a cada dia e siga-me. E mais uma coisa, a cruz, o crucificado era por obrigação, era obrigado a carregar sua própria cruz. Não era um terceiro que ia carregar por ele, né? E era muito pesada, que era para suportar o corpo da pessoa durante horas ou dias, né, que ficavam crucificados.
e muitos deles nem enterrados eram, né? A gente vê nos filmes antigos, baseado na história antiga, que muitos corpos, eles não eram enterrados, eles eram comidos, né, pelas aves de rapinas, pelos corvos, pelos urubus, que tiravam os olhos do morto, depois ia comendo o corpo, e muitas vezes quando eles tiravam da cruz, eram só o esqueleto. E os romanos faziam isso nas estradas, nas entradas das cidades, que tinham aquelas grandes estradas, como se fossem avenidas, não era logicamente asfaltadas iguais às nossas estradas das ruas das cidades, mas aquelas grandes cidades, aquelas estradas que davam que dava entrada nas cidades. Eles colocavam aquelas fileiras de crucificados, para as pessoas que chegassem na cidade soubessem que ali prevalecia ou predominava a lei romana pesada, de intolerância, de morte, de julgamento, de sentença, da forma mais cruel e terrível. Então o crucificado, dependendo do estado que ele tivesse, ele tinha que carregar a cruz. O próprio Jesus carregou a sua cruz, e por ele estar num corpo um tanto fragilizado, por ter sido torturado durante a noite pelos soldados romanos, ele não conseguiu carregar até o lugar onde ia ser crucificado, e teve ajuda de Simão Cirineu, ou de Cirene, a pedido dos soldados, pois Jesus por 3 vezes caiu, e na última tentativa ele não conseguiu levar a sua cruz. Então Jesus estava dizendo, mostrando, né, nos seus ensinamentos e através da sua própria experiência. O condenado tinha que carregar a cruz. Carregar a cruz significa enfrentar sofrimento, provação, punição, se expor à reprovação do mundo, ser envergonhado por causa da fé, escarnecido e até a morte, se for necessário, ou se for preciso, pela fé em Jesus Cristo e até a morte. Como muitos irmãos hoje morrem pela fé em outros países, na Ásia, na África, no Oriente. Eles são mortos, decapitados, as suas casas são destruídas, as suas igrejas são queimadas, tornam em escombros, né? Em vários países da África, Nigéria, vários países, né? Onde muitos cristãos sofrem por causa da fé em Jesus. Isto é carregar a cruz, né? Isto é uma maneira de carregar a cruz. Eles são intimidados, são demitidos, tiram os empregos deles. A pessoa pode ser dos mais influentes na sociedade, um advogado, um empresário. Se ele se tornar um cristão, ele perde todos os privilégios, inclusive ele recebe uma nova identidade de cristão. Nos países onde predomina o islamismo, os muçulmanos, os chamados radicais, eles perdem a sua identidade e recebem uma nova identidade de cristão. E aonde você for apresentar o seu documento, você é escarnecido, você é rejeitado, e tentando envergonhar, tentando envergonhar a pessoa para renunciar à fé. Isto é carregar a cruz. A vida cristã é uma divina contradição. Para ganhar, deve-se perder, né? É uma divina contradição a vida cristã. Para se ganhar, tem que se perder. Normalmente, para se ganhar, você tem que ganhar mais ainda, não é? Se esforçar mais ainda para ganhar. Mas na vida cristã é assim: para se ganhar a vida eterna, você tem que perder muitas coisas dessa vida, né? E essa própria vida, tem que perder essa própria vida, os prazeres do mundo, para ganhar a vida eterna, a aprovação de Deus. Também, para ter, devemos dar. Jesus diz assim: dai e vos será dado. Ninguém pense que você vai receber se você não der. Tem pessoas que têm condições de dar e oferecer e ajudar, e não ajuda, né? E às vezes nunca ganha, porque quando tem também não ajuda alguém. E para ajudar e dar, não precisa ficar dizendo a ninguém, tem que ser uma coisa espontânea da alma, aguardando, acreditando que o Senhor está vendo e a recompensa dele. A vida cristã também diz que para viver devemos morrer. Mateus 16, 25, né?
uma vida de contradição, a vida cristã, né? Como diz assim, para ganhar você tem que perder, para ganhar devemos perder, para ter devemos dar, e para viver devemos morrer para o mundo, para o pecado, para a vida pecaminosa. Aquele que pecava não peca, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. Paulo instruindo sua carta aos Coríntios, né? Esta é a vida cristã. Isto é carregar a cruz. Muitas vezes a pessoa, um crente em Jesus Cristo, salvo, nascido de novo, ele tem a oportunidade de ganhar algo importante, né? Se destacar em algum lugar, mas tem que mentir. E então ele não pode mentir, ele perde essas oportunidades, mas ele, por não mentir, ele recebe um privilégio de ser um verdadeiro cidadão dos céus, como diz o Salmo de número 115. E se esta vida for a mais importante, algumas anotações que eu fiz na época da mensagem, se esta vida for a mais importante para nós, certamente estaremos dispostos a fazermos tudo o que pudermos para protegê-la. Presta atenção, se esta vida que vivemos for a mais importante para nós, certamente nós estaremos dispostos a fazermos tudo o que pudermos para protegê-la. Não desejaremos fazer algo que possa nos tirar da nossa zona de conforto, né? Se essa vida for mais importante, nós nunca vamos desejar a fazer algo para nos tirar da zona de conforto e colocar em perigo a nossa segurança e saúde. Se para nós esta for a vida mais importante, nós não vamos querer sair da nossa vida de conforto, nós não queremos pôr em risco a nossa saúde, a nossa segurança. Em contraste, se seguir a Jesus for o mais importante, poderemos ir a lugares inseguros, insalubres e incômodos, viu? Se a vida cristã for a mais importante para nós, nós estaremos dispostos a irmos a lugares inseguros, insalubres e incômodos. Podemos até corrermos o risco de vida, mas não temeremos, por sabermos que Jesus nos ressuscitará para a vida eterna, viu? Esta é a vida do cristão, é assim que nós devemos pensar, né? Jesus disse: se alguém quiser salvar esta vida, perdê-la-á. E muitas vezes pessoas perdem a salvação por não querer perder privilégios, como eu já disse no início, perder privilégios por causa de amor a Cristo. Eu estou sintetizando bastante devido ao horário, e para concluir, nada no plano material pode compensar a perda da vida eterna com Deus, viu? Nada no plano material aqui pode compensar a perda da vida eterna com Deus, né? O Senhor Jesus diz assim, esse é o comentário, como discípulo de Cristo, é um comentário, como discípulo de Cristo Jesus, não devemos usar a vida eterna somente para nosso próprio prazer, somente para nosso próprio prazer. Antes devemos fazer mais para Deus e para os outros, né? E eu coloquei aqui a história de uma irmã, de um livro que eu li alguns anos atrás, chamado A Mãe do Nilo, né? O Nilo não é um homem, não, é um rio. Foi um dos mais famosos da África, né? Que nasce no norte da África e desce, vai para o Egito, deságua no Mediterrâneo. Esta irmã, ela se chamava Leslie Trushley. Era uma irmã britânica que, quando jovem, ela se inscreveu numa agência missionária e foi para o Egito. E lá o trabalho que ela desempenhava era cuidar de órfãos, pois as pessoas morriam nos séculos passados, século XVIII, século XIX, morriam muita gente nas guerras, como hoje ainda morre, né? Mas morria muito mais porque as guerras era confronto pessoal, espada com espada, lança com lança, flecha com flecha. Hoje as guerras são teleguiadas, né, através de computadores. Esses dias mesmo nós vimos um ataque dos Estados Unidos a um sujeito lá no Iraque,
um general do Irã, através do drone, através de um drone teleguiado a mais de milhares de quilômetros. O drone disparou os mísseis e foram atingir o carro onde estavam a comitiva daquele general do Irã. Mas antigamente as guerras eram pessoais e morria muita gente, ficavam muitos órfãos. E naqueles anos, muita parte do Oriente, da África, inclusive o Egito, estava sob o domínio dos ingleses. E os ingleses tinham muita liberdade de fazer obras missionárias, tanto como os americanos posteriormente. Os ingleses desempenharam um grande papel na evangelização, em séculos passados. E essa irmã chamada Leslie Trushley, ela conta no livro dela, não sei se é autobiografia ou biografia dela, e ela criou um orfanato no Cairo, onde ela recebia crianças egípcias de várias idades, a ponto de chegar um tempo, uma mulher sozinha, uma jovem que abdicou da sua vida social na Inglaterra, de conforto, até de casamento, para se dedicar exclusivamente à obra do Senhor. Chegou um tempo que tinha mais de 1000 órfãos no seu orfanato, e o trabalho dela era alimentar aquelas crianças, educá-las, evangelizá-las. E o trabalho dela, que ela desempenhou com todas as dificuldades, através de doação, isso gerou um impacto muito grande na vida do Egito, porque daquelas crianças órfãos que não tinham pais nem mães e que foram criadas naquele orfanato da irmã Leslie Trushley, lá no Cairo, essa inglesa, muitos dessas crianças mais tarde se tornaram pessoas importantíssimas no Egito, médicos, advogados, ministros do governo do Egito. E posteriormente os governos do Egito reconheceram a importância da educação que aquelas crianças, quando crianças, receberam na vida, vivendo naquele orfanato com todas as dificuldades, a educação deles, o comportamento deles, o papel deles como cidadãos, porque eles aprenderam a serem, eram cristãos, aprenderam a serem cristãos e se tornaram verdadeiros cidadãos, na história do Egito. Isto também era uma forma da irmã Leslie Trushley deixar a sua vida de conforto na sociedade britânica, inglesa, renunciou tudo para servir a Cristo a favor de crianças que eram abandonadas aos montões, aos montões lá no Egito, e ela se dedicou à obra do Senhor, e por isso foi reconhecido o seu trabalho aqui na terra. E imagine então lá nos céus, Então todo aquele ou toda aquela que segue os ensinamentos de Cristo e se dispõe a valorizar mais a vida eterna do que a própria vida que aqui vivemos, com certeza o reconhecimento do Senhor será grande, pois Ele diz que aqueles que assim fizerem serão apresentados ao Pai quando Jesus vier na sua glória com o Pai, e os seus santos anjos serão representados ou serão apresentados com muita honra. Mas aqueles, entretanto, que não tomarem a sua cruz, não seguirem a Cristo e renunciar a muitas coisas da vida para agradar a Deus, o Senhor diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua glória e na glória do Pai e dos anjos, Ele se envergonhará de todos aqueles que agora se envergonham dele e das suas palavras. Porém, esta é a pura verdade. Alguém de vocês que se acham... Aqui ele estava falando no momento ainda que os discípulos estavam vivos, e alguns deles não iriam ver a morte antes de ver o reino de Deus, como eles viram na transfiguração do monte, ou o próprio João viu no Apocalipse Jesus vindo na sua glória, ou revestido da sua glória, ou na ressurreição, glorificado na ressurreição, quando subiu ao céu no Monte das Oliveiras. Mas a palavra nessa noite, que ela fique em seu coração e que o Espírito Santo de Deus possa ter falado a sua vida. E se você ainda não consegue se livrar
ou deixar algumas coisas para trás, até entre elas o desejo de vingança, quando alguém te feriu, te machucou, e você perdoar e abençoar, para que isto seja tido como recompensa pelo Senhor. Isso também é carregar uma cruz, né? Ser afrontado, ser acusado, e você não revida por amor a Cristo, deixa a pessoa às vezes até se vangloriar no mal que fez, mas você não revida como Jesus não revidou, e com certeza a recompensa virá dos céus, em nome de Jesus. Se disponha a seguir a Jesus, a servir a Ele, a fazer a sua vontade, e se prepare para ser recompensado grandemente, não por um reconhecimento simplesmente humano, que também é importante, mas não é o mais importante de todos, mas o reconhecimento pelo próprio Pai, pelo próprio Filho, pelo Espírito Santo e pelos anjos do Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus, chegamos ao final de mais um programa, e eu quero agora orar por ti e te abençoar onde estiver nesta noite, em nome de Jesus. Prepare seu coração. É momento de falar com Deus na oração da fé. Pai, eu oro por cada um dos que estão sintonizados ou estiveram sintonizados nesta programação. A irmã missionária auxiliadora, o pastor Pedro Nogueira, a irmã Edivânia Câmara, a pastora Regina, o irmão Antônio Carlos de Valinhos, a Damares Oliveira, o Wesley Queiroz, a Desirê, o Felipe Queiroz, a irmã Karina Rocha, o irmão Ulisses Emerson e a pastora Sandra, e tantos outros que os seus nomes não apareceram aqui, mas que estão diante de Deus. Eu oro e peço que a mão poderosa do Senhor esteja agora tocando, porque estendida ela sempre está, porque ela nunca se encolhe. Esteja tocando agora, Senhor, cirurgicamente, aonde está a dor, aonde está o distúrbio, aonde está a inflamação, a infecção, aonde está o mal que não é detectado pelos aparelhos, nem pelo olho humano, nem pela ciência, mas é detectado e visto agora pelos olhos do Senhor. Que haja cura, que haja restauração, que haja paz onde há muitas lutas insuportáveis. Ó Deus, perspectivas de grandes lutas, de grandes batalhas, e alguns já estão vivenciando há anos. Passaram-se anos, terminou o ano de 2019, 2018, 2017, e as lutas continuam e não há mudança nem perspectiva. Eu te peço que agora, neste comecinho de ano, o Senhor entre com providência e mude essa história, porque se não houver vitória, se não houver novo direcionamento, se não houver cura, se não houver libertação, não haverá testemunho. Mas, Senhor, eu peço que o Senhor faça essa obra. Restaura, cura, liberta, sara, salva, resgata o que está oprimido, perturbado. Em o nome do Senhor Jesus, haja libertação, restauração, vitória total em cada área, em cada vida dos que estão sintonizados, bem como dos seus familiares, em nome de Jesus. Eu te peço, pois creio que o Senhor pode fazer isso e muito mais, além daquilo tudo que pensamos e pedimos, segundo o poder que em nós opera, conforme Efésios 3:20. Te louvo e te bendigo hoje e agradecemos sempre. E agradeço sempre em nome de Jesus, Filho de Deus bendito. Amém e amém. Então o Senhor falou assim a Moisés: diz a Arão e aos seus filhos que será esta a bênção especial que darão ao povo de Israel. E agora, a bênção sacerdotal com o bispo João Bosco. Yevareha Adonai veishmereha, Yae Adonai panafeleha vihoneha, Issa Adonai panafeleha, Veiassemleha shalom, em hebraico. Em português, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e põe em ti a paz. Ised Hadon Yeshua HaMashiach, Viahavat Elohim Haven Vehit Habrut Behua HaKodesh em Kulhem. Em português, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vós, em nome de Jesus.
Graças a Deus, queridos. Chegamos ao final de mais uma programação. Deus abençoe onde você estiver. Continue sintonizando a Rádio Web EDTG nas programações Rádio e TV EDTG pelo YouTube e pelo Facebook. Pelo Facebook também, Lucas? Consegue pelo Facebook, né? Rádio Web EDTG e pelo site. Cadê o site, Lucas? O endereço aqui. Põe aqui. Endereço Rádio Web EDTG, Rádio ADTG Minha Web Rádio.net. Outra vez, Rádio ADTG Minha Web Rádio.net. Entra lá no site, tem bastante informação, notícias, curiosidades, coisas interessantes que o pastor Wesley sempre está atualizando. Com certeza será bênção para a sua vida. Hoje temos um programa 0 hora, o programa Bíblia Falada, 3 horas de leitura da Bíblia. Tá bom? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amanhã às 21 horas a pastora Regina com o programa Bálsamo de Gileade. Quarta-feira às 22 horas, pastor Pedro Nogueira com o seu programa Na Sintonia de Cristo. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus e chama a glória. Quando o amor não é alcançado, quando E chama a glória. e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e